Olá, pessoas lindas e abençoadas! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Estou aqui hoje com um relato que vai impactar nossas vidas. Eu não li ele completo, mas só o que eu li já é o suficiente para trazer aqui para vocês e entender que o agir de Deus, ele é perfeito. A grande maioria das vítimas de relacionamentos abusivos ainda se encontram dentro desse relacionamento. E é por isso que na imersão que nós teremos em maio, nós iremos trabalhar esse tópico. Todos os tipos de relacionamentos, para que você não atraia mais esse tipo de pessoa. E para que você consiga identificar com clareza e saber exatamente como se posicionar. Você vai ter respostas para as várias perguntas que você vem pedindo a Deus, confirmação. Você vai entender o que de verdade é um relacionamento saudável. Muitas vezes a gente nem sabe o que é um relacionamento saudável. Isso vai dar direcionamento e vai fazer com que vocês consigam ver exatamente que relacionamento vocês estão vivendo e o que de verdade Deus quer que você faça. Então, aproveitem essa oportunidade. Não reparem, gente, que eu tô com uma alergia que só a misericórdia de Deus. Eu vou ter que parar algumas vezes aqui, porque do nada começa a dar uma coceira no nariz e aí eu espirro. E aí o nariz fica escorrendo, uma beleza. Nossa, ontem eu tive até dor de garganta, já viu isso? Alergia, fica uns negócios brancos voando no ar, eu vou dirigindo, eu vou vendo os negócios e falo, ai, suas coisinhas aí, vocês que me deixam assim. Essa época do ano sempre fico assim, mas esse ano o negócio tá forte, viu? Mas eu não queria perder a oportunidade de já vir aqui gravar esse relato, porque eu sei que vai curar muita gente. Vamos começar? Ela diz assim: Cris, confesso que escrevi o relato. A princípio eu escreveria ainda mais coisas sobre esse assunto que coloquei. Ontem dei uma lida rápida, mas não revisei ainda o texto. Confesso que me bateu um medo de compartilhar esse relato. Ponto de exclamação. E ela põe entre parênteses. Medo de que de alguma forma ele veja e me reconheça. Sem contar que ontem ele surtou comigo, me cobrando carinho e intimidade. Estamos há mais de 1 ano sem intimidade. Como falei, não aceito mais essas coisas. Mas como sempre, ele joga a culpa pra mim, como se o conceito de intimidade dele fosse normal. Sem contar que não consigo ser carinhosa com alguém que já me agrediu algumas vezes, me diminui, me humilha e me ameaça. Exatamente. Então, vocês já viram aqui, gente, logo de início que ela ainda está nesse relacionamento. E olha, já mais de 1 ano sem ter relação sexual, sem ter intimidade. E ele ainda assim cobra dela, tentando pôr a culpa nela. E é óbvio, como que você vai ter vontade de ter relação com uma pessoa que te humilha, que te agride fisicamente, que te ameaça, te diminui o tempo inteiro? Quem vai ter libido com um ser desse? Me fala. E pior que tudo, você tendo libido, você não tendo, eles vão achar algo para reclamar, porque a missão deles é tentar destruir tudo em você, para que você fique totalmente quebrada e ele se sinta menos quebrado que você. É surreal, né, gente? Mas é desse jeito que eles agem. E aí ela diz: Cris, tenho uma dúvida sobre o curso de terapeutas. Ao final do curso, quando for possível as formandas realizarem atendimentos, existe no seu canal algum tipo de indicação de profissionais? Sim, você vai ter a oportunidade de fazer parte da nossa equipe do Ministério Despertar da Consciência. Durante o curso, nós temos aula prática, nós vamos ali nos conhecendo, é criada uma família, é um curso de terapia cognitivo-comportamental cristão. E sim, depois você vai ter essa oportunidade de fazer parte da nossa equipe. E ela diz: Cris, eu trabalho de home office. Até tenho um bom emprego, mas estou mergulhada em dívidas por causa dessa relação. Olha aí, gente. Esse mês de abril não sei como vou fazer com tanta coisa para pagar. Tenho planos de sair daqui de uma forma ou de outra, ainda esse ano. Mas preciso amenizar meu problema financeiro. A ideia de ser terapeuta é algo que gosto pelo propósito e missão. Irá me ajudar numa renda extra. Seria importante para mim. Sim, tudo vai depender de cada um de vocês, né? Porque eu dou aquele empurrãozinho de início. A gente tem uma equipe, a gente tem o Disque Terapia, um trabalho que está crescendo. E daí você vai fazendo a sua parte. Eu digo assim, que primeiro você tem que orar a Deus para que Ele te confirme se realmente é esse o propósito que Ele tem na sua vida. De usar você para cura
emocional, onde como terapeuta do Senhor, você estará atendendo pessoas, ajudando elas nas feridas emocionais, a tratarem os traumas, para que elas possam se fortalecer, para que elas possam entender de verdade a identidade delas em Deus, a espiritual. E aí a gente já sabe todo aquele trabalho que é um processo. E conosco elas vão passar de uma forma mais leve. E eu só tenho a agradecer a Deus por todas as terapeutas do Senhor que Ele tem trazido para perto de mim, para fazer parte do ministério. E tem sido um trabalho muito lindo, edificante, que eu recebo todos os dias os testemunhos de pessoas que estão sendo atendidas por nossa equipe. Então, se você ainda não ligou no Disque Terapia, ligue, porque dia 31 agora vai ter o sorteio. Sorteio de 2 cursos que começa no dia 1º de maio. Gente, maio tá recheado aí, hein? Maio vai ser um mês muito especial. Olha, o ano ainda está apenas começando e nós já vamos entrar de cabeça de uma forma mais profunda. E olha, o meu curso, gente, que foi o Senhor que me entregou, que é dele acima de tudo, mas que Ele me deu para que eu possa levar adiante. Eu só tenho a agradecer ao Senhor por me permitir fazer parte de algo tão lindo. Ele é um curso que primeiro a cura passa por nós. Então eu tenho atividades ali que eu faço com vocês. É uma coisa muito linda. Só você estando lá para você saber e viver, né, a experiência. E isso aqui, gente, eu não tô falando isso porque ela tá vendendo o curso, lógico. É o meu trabalho, mas você tem que orar a Deus primeiro, para Deus te confirmar. Que nem quando vocês falam aqui pra mim, que vocês começaram a orar pro Senhor, Deus, o que tá acontecendo nesse relacionamento? O Senhor me mostra o que é isso. E aí Deus trouxe meu vídeo pra você. Muitos de vocês já me testemunharam isso. Outros vídeos também de outros canais, mas Deus, Ele sempre vai nos responder e confirmar. Então ore antes para que você venha para entrar mesmo de cabeça, para mergulhar nisso e para você tá prontinha aí, porque é Deus que capacita. Você só precisa dizer, eis-me aqui. Deus só precisa que você diga o sim, mas pede confirmação dele que Ele vai te dar. E a imersão, alguns dias depois do curso começar, nós estaremos lá. Vai ser top, gente. Ai, tô tão feliz que Deus é perfeito, maravilhoso e Ele cuida dos seus. Vamos lá então, continuando aqui o relato. Ela vai agora começar o relato. Ela diz, se puder me ajudar com oração, tenho me mantido firme em fé, oração, louvor e leitura da Bíblia. Tudo sozinho em casa, apenas jejum, que confesso não consigo evoluir. Calma, não se cobre, tudo na hora perfeita de Deus. Sim, estarei orando. Todos nós, né, gente? Vamos orar pela vida dessa mulher e de todas que estão passando por relacionamentos abusivos e não sabem mais o que fazer. Deus está provendo tudo, e é tudo na hora perfeita dele. Ele diz, só confia em mim. Confia. Continue fazendo o que você já está fazendo. Continue orando. Continue buscando. Continue crendo no melhor de Deus para você. E na hora perfeita você vai conseguir, né, fazer isso daí, que Deus já te deu a resposta, já te confirmou. Se Ele ainda não te deu, Ele dará. E tomara que seja na imersão e também dentro do curso. Eu acho tão lindo o trabalho de Deus, gente, através da minha vida, o agir de Deus através da minha vida, e depois de ver isso através da vida das terapeutas, na vida de outras pessoas que estão buscando ajuda em nós. É lindo demais, é lindo demais. Vamos lá então ao relato. Vamos começar essa leitura. Ela diz, segue meu relato. Inicialmente gostaria de agradecer por esse trabalho maravilhoso nesse tempo em que as mulheres vivem verdadeira perseguição espiritual. Sim, eu acredito que tantos relatos de todo tipo de violência contra a mulher, a febre do feminicídio, tudo isso para mim é uma guerra espiritual. Exatamente. Deus tem um propósito muito grande para nós mulheres, tanto no sentido de dar à luz, educar e formar novos seres humanos tementes a Deus, quanto no sentido da força que nós temos como mulheres em avivar o povo de Deus. Louvado seja Deus, que é o único digno de toda adoração, honra e louvor. Amém. Linda. E ela diz, bem, estou aqui para contar apenas uma parte do meu relato. No momento não posso ainda contar na íntegra, pois ainda vivo nesse relacionamento abusivo. Estou junto à pessoinha, há 15 anos. Nos últimos 5 anos me despertei e, apesar dos esforços e planejamento para me separar, ainda estou aqui.
Mas se eu fosse contar o relato por completo, teria muita coisa para dizer. Cenas de abuso de todo tipo, emocional, financeiro, agressão física, abuso intelectual. Eu sou a pessoa que mais sofre todos os tipos de abuso por ele. Mas nessa história há também uma criança de 11 anos que sofre abuso psicológico. Além de mim e meu filho, eu teria situações de abuso a relatar que ele provocou e provoca com familiares, pessoas aleatórias, na rua e também no próprio trabalho. Depois que me despertei, eu percebo de forma muito clara como o transtorno dele é evidente em várias situações. É isso aí, Deus desperta, gente, aí você começa a entender tudo. As fichas vão caindo e o quebra-cabeça vai se encaixando. Continuando, ela diz: hoje vou contar uma parte do relato que pouquíssimas pessoas ou quase ninguém sabem. Vamos lá. Antes de tudo, gostaria de falar que nasci e fui criada em um lar bem estruturado. Não éramos ricos, mas vivíamos numa cidade do interior, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Nunca vi meu pai e minha mãe brigarem ou agirem com desrespeito. Meus pais eram muito carinhosos e apoiadores dos filhos. Desde criança, éramos envolvidos com a igreja, e ela põe entre parênteses, não era uma igreja considerada evangélica, mas o padrão deles tem por base muito estudo da Bíblia. Desde muito nova, eu estudava bastante a Bíblia e sempre tive uma rotina de oração desde criança. Me lembro também que quando criança eu sonhava muito, muitas coisas. Me lembro de um sonho de forma muito nítida, um sonho que havia uma espécie de guerra onde todos na terra estavam em conflito e eu via um cavalo branco vindo dos céus e nele estava um homem com uma coroa de ouro. Ele me pegava e me tirava daquele lugar. E ela fala entre parênteses, conto isso chorando, pois até hoje é muito nítida a imagem do sonho. Eu tinha no máximo uns 7 ou 6 anos. Outro sonho que eu costumava ter muito quando criança era sonhar com o fim do mundo. Risos. Sim, eu sonhava com uma catástrofe no planeta e o povo de Deus devia fugir para as montanhas. KKKKK. O curioso é que várias vezes eu tive esse sonho e nele eu sempre tentava ajudar meu irmão. Avançando na idade, quando eu tinha 16 anos, eu já não morava mais naquela cidade do interior. Minha família se mudou para a capital para mais oportunidades de estudos. Na adolescência tive boas amizades e certo dia, quando resolvi sair para com uma turma que depois vi que não seria boa companhia, ainda nessa saída eu decidi que o meu caminho seria diferente e procurei uma igreja. No primeiro ano de igreja evangélica, vivi de forma intensa o primeiro amor e me dediquei bastante a uma vida em Deus e me dediquei bastante nos ministérios da igreja. Na minha primeira leva de pessoas que discipulei, havia uma menina que tinha uns 18 anos e que se mostrou muito aberta à vida no caminho de Deus. No dia que teve o retiro da igreja, onde ela iria se batizar, eu tive problemas pessoais muito sérios e não consegui ir no retiro para trabalhar na obra. Ela se batizou e eu fiquei muito feliz. Mas minha diácona na igreja me avisou que eu teria que ter uma atenção especial por ela, pois ela havia manifestado demônios no retiro e o negócio tinha sido pesado. Confesso que quando me foi falado isso, eu não fiquei muito preocupada, pois na primeira denominação religiosa que fui criada, esse tema não era muito falado, quase dando a impressão que isso não existia ou que era algo que não podíamos nos envolver. Pois bem, um dia marquei uma reunião de estudo da Bíblia com ela e outros 2 discípulos na casa dela. Adivinha? Ela põe um ponto de interrogação. Quando chegamos lá, ela já estava possessa. Sem pensar muito, me aproximei, estendi minhas mãos para orar e fazer o que tinha que ser feito. Mas ela não deixava eu me aproximar para fazer a imposição de mãos. O momento mais forte disso tudo foi quando ela colocou o corpo para fora da sacada. Era no 2º andar. E ameaçou que pularia se eu me aproximasse, e ainda disse que seria muito interessante me culpar pela morte dela e que sairia nos noticiários. Olha, diante disso me lembro que de onde eu estava eu estendi minhas mãos e pedi a Deus que os anjos e o Espírito Santo de Deus a trouxesse para dentro da casa de forma segura. Estou chorando ao contar isso, pois tudo isso é muito real, gente. Fim das contas, eu não via anjos e nem o Espírito Santo, mas havia se debatendo, dizendo, me solta, sendo colocada para dentro de casa. Não vou me alongar mais essa cena. No fim, tudo ficou bem.
As duas pessoas que tinham ido comigo até o local presenciaram isso e ao mesmo tempo ligaram para a liderança da igreja pedindo ajuda. A noite foi longa, mas tudo ficou bem, graças ao poder de Deus. Ainda por volta de no máximo uns 2 meses após o ocorrido com essa menina, meu irmão ficava enfurecido por eu estar indo em igreja evangélica. E ela coloca entre parênteses, ele sempre foi um bom menino, mas estava na adolescência e curiosidade bíblica e espiritual dele caminhou para o lado do ocultismo, entre outros estudos. Agora que eu entendi mais sobre o mundo espiritual, cheguei a pensar que ele também poderia em alguns momentos estar possesso. Um dia estávamos em casa, apenas eu e ele estava na sala e eu varrendo a cozinha. Nisso eu comecei a orar bem baixinho e para minha surpresa ele apareceu na cozinha e disse que iria me matar e que iria matar todos da minha família. Já não era o meu irmão ali. Ele partiu para cima de mim e como eu estava com uma vassoura nas mãos, eu a fiz de escudo para me proteger. Então, ele olhou para mim e começou a dar gargalhadas e disse que poderia me matar de forma sobrenatural, que aquilo não me ajudaria. Então, ele começou a pressionar o cabo da vassoura no meu pescoço contra a parede. Era uma forma sobre-humana e nesse momento não consegui estender as mãos, mas comecei a orar muito. Me lembro que falei até em línguas, apesar que às vezes a gente se permite falar e duvida se aquilo realmente é um dom. E ela põe risos. Mas no fim deu certo. Ele começou a perder as forças e cambalear. E eu continuei a orar, agora com as mãos sobre a cabeça, e o conduzi até o sofá, onde ele simplesmente apagou. Orei por mais um tempo e depois ele acordou chorando como uma criança, pedindo a presença da nossa mãe, que ainda não tinha chegado da rua. Forte, hein? E ela diz, eu contei esses 2 fatos para dizer que o mundo espiritual existe. Eu vou dizer a vocês, eu não era uma crente fanática do cabelo longo e saia comprida. E ela fala com todo respeito às irmãs pentecostais, que também muito admiro. Linda! Eu era uma jovem, e ela fala entre parênteses, bonita inclusive. E nessa época eu estudava e já trabalhava. Era uma jovem comum, mas que levava muito a sério em ter um relacionamento íntimo com Deus. Os anos se passaram, continuei na igreja e fazendo meus planos de vida, quanto à faculdade e profissão. Sempre fui muito tranquila em relação ao namoro, não era a minha prioridade. Apesar que aparecia muitos interessados, tanto fora quanto dentro da igreja. Anos se passaram e eu vi coisas erradas dentro da igreja. Via jovens ficando um com o outro, com relações íntimas, e eu que mantinha fazendo o que era correto, pois eu acreditava inclusive que Deus tinha apreço por mim, porque naquela época eu nunca tinha me envolvido com nenhum pecado grave, vamos dizer assim. Um dia, mesmo eu estando com um ministério forte, me rebaixaram na igreja e colocaram acima de mim alguém que tinha um passado de dedicação diferente do meu. Ouvi da boca dela que ela era rodada na igreja e que achava que ninguém iria querer namorar mais com ela por isso. Não a julgo por nada, mas ministerialmente fiquei muito chateada e saí daquela liderança. É isso, muito bom, se posicionou, porque viu ali que o povo não está de acordo com a vontade de Deus. Lógico, a gente não tem que julgar, né, no sentido de, mas espera aí, ninguém está vendo o que está acontecendo? Precisa exortar ali, né? Mas eu creio que nada é por acaso, Deus já estava, né, querendo te levar para outro lugar, e você foi. Os anos se passaram e eu entrei numa rotina muito grande de dedicação aos estudos e trabalho, mas continuava a ter os princípios de Deus. Nessa época eu já tinha pouco mais de 20 anos e ainda era virgem. Até que quando eu estava com 22, eu me permiti me envolver com uma pessoa que eu já conhecia há um certo tempo. E eu não tinha intenção de namorar essa pessoa, apesar de que tínhamos uma química forte. Hoje vejo como hormônios são. Decidi perder a virgindade com ele, tive essa decisão porque imaginei que quanto menos apegada sentimentalmente eu estivesse, seria mais fácil ter aquela experiência e depois sofreria menos frustração. Pensei dessa forma porque eu via amigas e parentes sofrendo e não queria isso pra mim. Que ideia, né? Ela diz aqui. No fim, acabei sofrendo um pouco sim, mas era a imaturidade da idade também. Quando a gente é jovem, literalmente a gente procura problema. O tempo passou, não vou entrar em detalhes, mas um familiar muito próximo a mim faleceu. Mesmo que eu tenha andado fora da linha, eu ainda tinha muita fé em Deus e acreditava que ele ficaria bem e não morreria.
Mas não teve jeito. Esse fato gerou um conflito muito grande dentro de mim. Fiquei emocionalmente instável. Cheguei até a pensar que era minha culpa. Busquei muito a Deus nessa época, mas eu sentia que quanto mais eu procurava a igreja, mais eu ficava doente e deprimida. E ela diz, sim, naquela época eu pensei que eu tinha chegado no fundo do poço. Inclusive, muitas coisas que eu havia conquistado, eu estava perdendo. Além de perder esse ente querido, eu perdi em todas as áreas nessa época. Todas as áreas da minha vida. Fiquei numa depressão muito séria por uns 2 anos. E quando eu achava que estava saindo do fundo do poço, adivinha? Sim, apareceu um príncipe encantado. E me ergueu a mão para sair do poço. Só que não, ela diz. Risos. Ele é 18 anos mais velho que eu. Tudo aconteceu muito rápido, ele não desgrudava de mim. Me apresentou para a família dele já na primeira semana. A família dele é maravilhosa, apesar que às vezes penso que talvez eles tinham fé que eu fosse colocar ele no eixo. Ele me elogiava muito, que eu era muito bonita, muito inteligente, que eu não era uma mulher qualquer, que eu era uma mulher de respeito e muito educada. Me colocava no pedestal, apesar que eu não sentia bem ele me colocando lá. Engraçado que a verdade é que eu nunca fui apaixonada por ele, no fundo eu sentia que tinha algo errado. O tempo foi passando, ele era muito grudento e quando ele me ligava eu tinha que atender de imediato. E quando eu não atendia, ele brigava. Mas no início a briga dele era tipo, dizendo que tinha preocupação comigo e que se eu não atendesse, ele pensaria que algo de ruim tinha acontecido. Olha, eu não sei vocês, mas eu tô amando esse relato. Sabe quando você quer saber o que vai acontecer? Essa parte aqui eu já não li mais. Agora vamos ler juntos aqui. Ela diz, todos os dias à noite ele me ligava e queria passar horas no celular. E eu não gostava disso. Acho que ele percebeu que eu não gostava de ficar horas conversando no celular. Aí ele começou a me manipular. Ele sabia que eu fazia o estilo mulher certinha. E ela põe entre parênteses que para mim fazer as coisas certas era importante. Aí ele começou a me dizer que suspeitava que eu tinha outro relacionamento e por isso não queria ficar horas com ele no telefone. Misericórdia. Vou chamar a bandeira vermelha, gente, porque já chegou antes, né? Mas eu tava esperando o momento certo. Vão aprendendo aí, porque tem coisas que são difíceis da gente entender. E eu amo isso aqui. Ó, ela percebeu, Deus revelou pra ela que ele manipulou ela através daquilo que ele observou. Ah, ela é a mulher certinha, então eu vou mexer nisso. Eu vou mexer lá. Agora ela vai fazer de tudo para que eu veja que ela é mesmo essa mulher certinha. Agora você vai tentar provar para ele fazendo aquilo que ele manipulou você para fazer. Quando na verdade, né, depois que sai essa cegueira, o que a gente deve fazer quando eles fazem isso? Falar, olha, o flor das trevas, ou flor murcha, morta, deixa eu te falar, não tem esse problema não. Deus está vendo tudo, minha consciência está limpa. Se você confiar em mim, ok, eu sou assim. Se você não está feliz, eu não vou mudar quem eu sou para te agradar. Eu sou do jeitinho que Deus me fez. Então, eu estou feliz dessa forma. Se você não está, busque outra, né? Ai, mas na época, né, a gente não sabia. Você também muito menos, né? Mas tudo bem, hoje a gente sabe aí, ó, de revelação de Deus. Pode ser que alguém esteja aí ouvindo esse relato e tá passando por isso e Deus vai revelar aqui agora. E ela diz, aí ele começou a me dizer que suspeitava que eu tinha outro relacionamento. Por isso eu não ficava com ele horas no telefone. E eu caí no jogo dele. E sempre que me ligava eu aceitava ficar horas no celular com ele para ele ter certeza que eu não era nada daquilo. Olha aí. São muitos exemplos de manipulação. Não terei como aprofundar nesse relato. Vou falar agora de uma parte que para mim foi uma tentativa maçante de me matar espiritualmente. Uau! Logo no início do relacionamento ele se mostrava ciumento, mas a forma que ele demonstrava era sempre mostrando o quanto me amava, o quanto se preocupava comigo. Tudo aquilo era cuidado comigo e ainda me fazia pensar que eu era imatura e ele era muito maduro por ser mais velho e experiente que eu. É desse jeito. No primeiro ano de namoro viajamos e eu vi ele fumando maconha. Não gostei daquilo e fiquei pensando.
Ele se faz ser a pessoa correta e moralista, mas fazia coisas que muitas vezes contrariava o que ele mostrava ser. É a hipocrisia narcisista. Aí na época pensei, vou mostrar que não acho legal isso. E com o tempo ele muda. E ela disse, que erro. Meninas, ninguém muda ninguém. E também ninguém muda por ninguém. Você mudou, né, pra agradar ele. Só que aí você já não é mais você, né? Você não fica feliz. E ela diz, depois de mais um tempo percebi que ele era estourado, ficava nervoso e brigão com facilidade, mas isso não era ainda comigo. Ele era assim na rua. Se ele precisasse cair na luta com alguém, ele seria o primeiro a dar o soco. Um dia percebi que eu não estava mais ficando chateada em ele usar maconha. Isso porque a maconha deixava ele mais calmo. Olha, gente, Senhor Deus, quando eu penso nessas coisas, ela diz. Ainda no primeiro ano de namoro, um dia fomos a uma festa de aniversário e ele bebeu muito. Quando chegamos em casa, estávamos brigando. Não me lembro por quê, provavelmente por ciúmes. Me lembro que nesse dia ele foi grosseiro comigo e com isso eu terminei e fui embora. Era por volta de 2 horas ou 3 horas da manhã. Me lembro que estava sozinha indo para casa e na rua onde ficava o condomínio onde eu morava antes era em uma rua enorme que não tinha saídas para as laterais. Uma rua reta, longa, com uma única entrada e saída. As laterais dava para condomínios. Essa rua, por ser uma reta longa para evitar excesso de velocidade, era cheia de quebra-mola. Quando eu estava indo embora sozinha, próximo a um quebra-mola, eu vi 4 indivíduos correndo em direção à frente do meu carro. Pareciam zumbis de filme, kkkk. Eles queriam subir no meu carro e em algum momento tentaria entrar dentro do carro. Misericórdia, eu atropelava os 4. Sei que tomei coragem, dei a ré, coloquei a primeira marcha e saí dirigindo em alta velocidade. Isso mesmo, gostei de ver. Atropelando os quebra-molas. Apenas um desses indivíduos conseguia ficar em cima do capô do carro. Uau! Até que em algum momento ele caiu. Misericórdia, que isso aqui parece coisa de filme mesmo, hein? Cheguei em casa tremendo, assustada. Pareciam zumbis, demônios me perseguindo. E depois de alguns dias, acabei voltando com meu ex. A desculpa era a bebida. Certa vez viajamos e ele começou a falar muito mal dos amigos dele. E entre as críticas estava o tema uso de cocaína. Ai, gente, pensa que o negócio para e vai piorando, né? Quando eu ouvi aquilo, me arrepiei. Eu não sabia que aqueles amigos que às vezes encontrávamos usavam drogas. Mas fiquei tranquila em ouvir as críticas dele em relação a esse tema. Penso hoje que aquela conversa foi só uma semente para plantar em mim a conversa sobre o assunto. Esse assunto mais à frente seria falado de outras formas para implantar em minha mente a normalidade quanto ao uso. Naquele primeiro momento, ele precisava falar de uma forma que não me assustasse e me fizesse sentir que ele tem o mesmo pensamento que eu sobre o assunto. Passado mais um tempo, nós fizemos uma viagem e nessa viagem ele me comenta: eu já tive um relacionamento no passado que me fez muito mal. Ela não era como você. Ela era louca, não prestava e no fim quase me deixou viciado em cocaína. Eu me assustei na hora, perguntei: como assim? Você já usou isso? Quase viciado? E ele me confortou. Sim, mas graças a Deus tem muito tempo isso. Quase me destruiu esse relacionamento, mas hoje eu vivo algo muito diferente. Quem já não ouviu isso, gente? Ai, narcisista faz muito isso. 2 coisas que eu quero falar aqui, que eu lembrei. Eles sempre tentam colocar uma responsabilidade sobre nós para que eles fiquem recebendo tua atenção, suprimentos, colocando um peso. Então, por exemplo, eu tive uma amiga, que não era amiga, né? Ela dizia assim pra mim: ai, eu só tenho você e mais uma amiga que eu posso confiar. Então imagina, a hora que ela precisasse, como que eu, que sou uma das únicas que ela tem, eu iria dizer não pra ela? Eu não ia conseguir, né? Então ela já põe uma responsabilidade em cima de mim de eu tenho que fazer algo, porque tadinha, ela só tem eu. Aí teve uma outra que já começou com essa mesma história, eu já tava vacinada. Eu falei: ó, não põe tua expectativa em mim não. Deus acima de tudo. Você vai primeiro no Criador, né? Lógico, gente, que quando Deus fala com a gente obedece. Mas essas pessoas tentam manipular
para você fazer o que eles querem que você faça. Não, eu faço o que Deus diz para eu fazer, não o que você quer que eu faça. Hoje eu me posiciono dessa forma. E quando você falou ali no começo, em relação aos ciúmes e tudo, eu também passei por isso com amizades. Então, Deus tinha me mostrado que essa pessoa era tóxica. E, gente, eu era tão ingênua, tão inocente de certa forma. Na época, sem ter a revelação, eu sempre via o melhor de todos. Eu lembro que até uma vez um amigo de um ex que eu tive, sociopata, me perguntou: Cris, você gosta de todo mundo? E eu fiquei olhando pra cara dele e eu não entendi. Eu pensava, por que eu não vou gostar de alguém? Eu pensava que todos nós estamos aqui, somos seres humanos, em evolução, né? Querendo fazer o bem a cada dia, que somos falhos, né? Erramos, mas estamos em busca de melhorar a cada dia. Só que não era assim, eu não sabia. Então eu fiquei assim, por que eu não gostaria de alguém? Né? Depois virou o contrário, né? Aí eu já achava que todo mundo era narcisista. Hoje já tá no equilíbrio. São as fases por causa dos traumas. Mas aí Deus vai encaixando tudo no seu devido lugar, né? Alinhando, que é o que a gente vai fazer na imersão, e é o que faz ali, o que acontece ali dentro do curso. Para que a gente possa, então, estar preparado pelo Senhor para poder fazer o trabalho dele com excelência. Ele cuida de nós, gente, nos detalhes. E é lindo e poderoso. Pronto, aí teve uma época também que aconteceu, eu já não queria mais estar perto dela, Deus já tinha falado, dá o contato zero, e eu já estava em paz, e ela não aceitava, e aí eu fui deixando de falar, eu tentava fazer o efeito tartaruga, sabe, falei, a pessoa vai se tocar, tá vendo que eu não tô respondendo, a pessoa vai, não se toca, gente, não adianta. Aí uma pessoa próxima de mim falou: Cris, enquanto você responder, nem que seja um emojizinho, só para não ficar chato, né, para não ignorar a pessoa totalmente, ela vai continuar voltando. E realmente, ali eu vi que é desse jeito, porque eles não têm senso do ridículo, porque eles não estão nem aí para isso, eles não se preocupam com isso, eles querem ter o poder sobre você, o suprimento que vem de você. É triste, né, gente? Eu jamais faria isso. Tô percebendo que uma pessoa não quer falar comigo, eu me dou valor, né? A pessoa não quer me ter por perto, eu respeito, e eu sigo o meu caminho, eu vou querer estar perto de alguém que não tem prazer em estar comigo. Mas eles não têm isso, porque ali é um jogo, né? E eles têm que ganhar, custe o que custar. E aí eu lembro que eu parei de falar com ela, e ela me chamava de um lado, ela me chamava do outro, até pessoas em comum que a gente tinha, ela fazia vir falar comigo. E eu falei, gente, que coisa chata, que inconveniente, que elas não se tocam, né? Eu vou ter que ser rude, não gosto, né? Falar pra pessoa, olha, eu não quero mais, você não percebeu ainda? É muito chato isso, constrangedor. Resumindo a história, ela começou, ai, eu tô preocupada, muito preocupada, você não me responde, tá tudo bem, tá preocupada nada. Nada! É porque se a pessoa não fala que é preocupação, a gente, lógico, vai saber que é mesmo porque a pessoa tá ali sendo inconveniente, sem respeito, sem nenhum limite. A mesma coisa com esse seu marido aí, falava que era cuidado. Não, é abuso mesmo, posse, né? Vai se tratar, narcisista, que as paranoia, os traumas, não vem jogar em cima de nós, não. Agora vem aí, já era maconheiro, bebida, a culpa é da bebida, ai tadinho, vai pro AA, meu filho, vai se tratar. Ai, a culpa, tadinho, ai, a minha ex me viciou em pornografia, jura? Aí todo mundo lá fazendo campanha na igreja pra ele e ele tá nem aí, continua lá na lamaçal, no pecado. E parece que quer sair, mas não quer nada. Agora vem a cocaína, o negócio vai se afundando nas trevas e ela continua. Um dia tínhamos saído com amigos dele e quando voltamos para casa, ele queria ter relação. Mas eu percebi que ele estava estranho. Ele estava tipo incontrolável, querendo ter relação comigo. Eita, tomou Viagra. Tomou alguma droga, tem uma droga aí que ela é... Como é que fala? Esqueci o nome. Êxtase, não é? Já tinha ouvido falar disso daí. E aí ela fala, os olhos dele estavam diferentes. Nessa época, esse assunto de drogas era tão longe da minha realidade que eu não entendia nada, não entendia nenhum sinal, reações, nada. Fiquei assustada com a forma que ele me tratou, em algum momento parecia que ele não era ele. O demônio tomou posse.
Ele continuou querendo o ato e começou a querer que eu falasse das minhas experiências sexuais em relacionamentos anteriores. É demônio puro. Naquele momento achei que fosse até pegadinha. Desculpa aí, mas imagina, tá lá na hora. Fala dos seus ex, fala dos homens que você já teve relação sexual. E ela pensando, ele tá zoando comigo. Esse é um momento não muito apropriado pra isso, né? E você deu risada? Aí ela diz, pois nunca em nosso namoro eu podia falar de relacionamentos anteriores. Acho normal falar de relacionamentos anteriores para saber um pouco da história da pessoa, fazer parte da fase de conhecimento. Mas ele nunca havia aceitado eu falar nada e agora no momento íntimo queria que eu falasse a intimidade passada. Quando olhei para os olhos dele, não parecia ele. Cheguei a pensar que estava possesso. Pensou certo. Comecei a chorar e falar que não queria intimidade. Pensei em ir embora, mas a última vez que eu tinha ido embora à tarde da noite havia acontecido aquele episódio do ataque no meu carro. Falei que não queria um ato com ele, continuei chorando e me virei para a parede. Mesmo assim, mesmo eu chorando, ele continuou com um ato. E depois de anos percebi que isso era estupro. Sim, abuso sexual. Hoje eu entendo que nesse dia ele estava com efeito de cocaína. Olha, não só isso, né? Um detalhe pessoal, esses primeiros anos de relacionamento, esses foram alguns pontos que bandeira vermelha, ela diz, né? Aqui, ó. Mas a relação não era todo o tempo bandeira vermelha, principalmente no primeiro ano. Acontecia alguma coisa e depois passávamos semanas, meses, tudo muito bem e lindo. É desse jeito. Ele fazia isso, a dose de abuso era quase mortal e depois me mantinha em tratamento de recuperação e na lavagem cerebral para esquecer os abusos. Era assim nos primeiros anos. Passados alguns meses, quase um ano, eu comecei a trabalhar numa empresa nova que exigia muito de mim. Era uma empresa muito boa e meu cargo também era muito bom. Inclusive, ele demonstrava inveja e sempre tentava me colocar para baixo profissionalmente. É desse jeito. Nessa época, ele já tinha me afastado da família e dos amigos. No trabalho, ele não queria que eu saísse para almoçar com nenhuma amiga. E eu não podia ter amigas na empresa. Quando comecei a trabalhar nessa empresa, ele começou a pirar ainda mais, achando que eu poderia querer separar dele. Então, na cabeça dele, ele tinha que grudar em mim e ter muita relação sexual comigo para não ter brecha para outra pessoa. Meu Deus do céu. Que eu pudesse conhecer no trabalho. No horário do almoço, eu tinha que ir almoçar em casa e queria sexo. Todos os dias. À noite ele queria sexo. E eu estava muito cansada, pois a minha posição na empresa exigia muito de mim. Olha aí, vou te falar uma coisa que eu já vi aqui. Não era com medo que você fosse ter vontade e acabar traindo ele para ter relação com outro homem. Não, era para te deixar exausta mesmo, para você não aguentar ir trabalhar, não dar o seu melhor e ou eles te mandarem embora ou você acabar pedindo demissão. É isso aí. Eu chegava muito cansada mentalmente e tinha que estar disposta para ele. Se eu não tivesse relação com ele, ele pensaria que eu estava envolvida com outra pessoa. Misericórdia, ninguém merece. Eu não aguentaria um desse não, gente. Não aguentaria. Não. Até que um dia ele trouxe cocaína e me ofereceu. Não, gente. Não, eu não aguento. Disse que aquilo me daria energia e disposição para termos intimidade. Misericórdia. Eu neguei e ele insistiu e eu acabei usando. Ai, seres das trevas, imundos, perversos. Ai, Deus, faz tua justiça na vida dessa mulher, Senhor. De todas que estão passando por isso, Senhor. Eu não entendia nada de drogas, pensei que usando iria ver coisas, teria alucinações. Mas esse tipo de droga não prova isso. Realmente o que ela provoca é uma espécie de energia, como se tivesse tomado um energético muito forte. No outro dia eu estava muito mal e disse a ele que não queria nunca mais aquilo. Me senti envergonhada diante de Deus. Não conseguia mais fazer orações, passei a sonhar com pessoas manifestando demônios nos sonhos. E no sonho eu me sentia suja e sem autoridade espiritual para expulsar, pois eu não era mais a menina de antes. Tudo isso me fazia tão mal que parei de pensar a respeito e tentei seguir a vida e o relacionamento. Passando alguns meses, ele trazia de novo. Ele pregava na minha mente que aquilo era normal
e que era a forma que tínhamos de comemorar algo ou se desligar de todos e tudo e viver aquele momento de maior intimidade. Demônio, gente, que coisa horrível isso. Olha, faz me lembrar de coisas que eu já vou falar pra vocês. Nessa época, eu já não tinha mais brilho, não tinha mais personalidade, identidade. Estava totalmente manipulada, confusa, sentia muita confusão em relação às minhas memórias. E ela diz disfunção cognitiva. E tudo isso não era pela droga, era pelos outros tipos de abuso e manipulação que já havia se escalado a cada dia. Nessa época, ele usava pouca cocaína, tipo 1 vez no ano, 2 vezes no ano. Até que um dia, ainda quando usávamos 1 ou 2 vezes no ano, eu engravidei. A concepção não estava no efeito disso. A família toda ficou muito feliz. Meu sonho sempre foi ser mãe. Eu estava feliz, mas ao mesmo tempo preocupada. No fundo, eu já queria sair daquela relação. Sim. Depois que meu filho nasceu, o abuso só escalou. Agora ele conseguia ter mais controle sobre mim. Na primeira semana com o bebê em casa, ele se mostrou ser uma pessoa muito exigente. Eu estava de licença maternidade e o tempo que eu estava em casa, virei empregada da casa. A casa tinha que estar perfeita. A comida tinha que estar perfeita. Os cuidados com o bebê ninguém podia ajudar, pois eu era a mãe. E acho que ele pensou, não preciso fingir mais nada, estou no controle. Ela não vai querer ser mãe solteira. Gente, ela ainda tá com ele. Aí eu fico aqui pensando, Senhor da Glória, como aguenta, como pode? E ela diz, quando terminei a licença maternidade, ele passou a ficar muito tempo com o bebê e se mostrava ser o melhor pai do mundo. Apesar que ele não trocava fraldas e não dava banho. Eu que me virasse para sair de casa e deixar ele limpinho, voltar no almoço e voltar o quanto antes do trabalho para fazer isso. Ele adotou uma estratégia de criar um laço forte com a criança para me controlar mais ainda. No começo, isso deu muito certo. Tinha momento que a criança me rejeitava por incentivo e brincadeiras que ele fazia. Hoje, graças a Deus, é uma criança consciente de muita coisa. É meu parceiro, me ajuda em tudo. Mesmo tendo 11 anos, me apoia e me fortalece quanto aos abusos do pai. Glória a Deus, isso é Deus e suas orações. Passando mais tempo, o bebê não era mais recém-nascido. A droga, que era algo de 1 ou 2 vezes no ano, passou a ser toda semana. Meu Deus, havia o dia específico da semana. E quando ia chegando o dia, me batia muita tristeza. Com o tempo, a relação sexual só ocorria com isso. E eu me sentia tão mal, tão suja. Me sentia sem dignidade para orar. Não me olhava mais no espelho. Não tinha mais fé. Agora sim eu estava no fundo do poço. O sexo era horrível, não tinha conexão. Narcisistas tentam fazer uma boa performance, tentam se dar muito no sexo. Nem todos, né? Mas eles precisam, né? Eles mesmo perguntam, tá gostando? Tive um que ele era grandioso, que ele falava que ele era o bambambam, para não falar a palavra que ele falava, porque senão vocês vão morrer de rir aqui, também acho que nem posso falar. P-I-C-U-D-A-O com o tio em cima. P-I-C-U-D-A-O. Hoje eu penso, eu falo, ai meu Deus, se achava, coitado. E ela diz, mas para sexo era horrível, pois não há conexão. Eles não conseguem gerar conexão. Penso que inclusive por isso eles recorrem a drogas. Detalhe, dizem que narcisistas não gostam de beijar, né? Concordo. Como começar a intimidade sem não ter um beijo? Eu não vivia mais. Estava sobrevivendo, era como um zumbi sem forças para nada. Cheguei até a tentar gostar de droga. Pensei, vou mudar a minha mentalidade, me permitir gostar de droga e desse tipo de sexo. Eu tentei enxergar a graça que ele via naquilo. Admito que havia dias que eu queria usar uma quantidade maior até que ele mesmo. E pensei que talvez o meu organismo era mais resistente e por isso eu não via a graça. Misericórdia. Se eu aumentasse a dose, talvez eu veria a graça. Aí você veria a graça tendo uma overdose, né? É o que o inimigo queria. O tempo foi passando e quando chegava no dia daquele ritual, eu comecei a me posicionar dizendo a ele que eu não via graça naquilo e que eu não precisava daquilo para ter relação com ele. Parecia que ele só funcionava sexualmente com isso, mas ele vinha e me falava, meu amor, eu uso isso porque quero ter uma intimidade maior com você. Eu amo você e quero salvar nosso casamento.
Todo mundo usa isso, não precisa ficar assim. Nós temos muitos anos de casados. Para apimentar a relação, alguns incluem uma terceira pessoa, outros vão à casa de troca de casais. E eu não tô pedindo nada disso. Ai, gente, eu não me aguento ouvir um negócio desse, juro que eu não me aguento. E eu quero apimentar a relação usando isso com você em casa. É só isso. Na sequência, ele vinha e tentava colocar na minha cabeça que eu gostava sim de usar aquilo, que eu não era careta, sem contar que eu ficava mais bonita quando estava no efeito. Ai, difícil de aguentar, gente, não falar aqui umas coisas que dá vontade. O tempo foi passando e a intimidade com aquilo ficava cada vez pior. Para completar, ele estava ficando velho, se aproximando da terceira idade. Risos. Agora ele vai incluir o Viagra, quem vai ter um troço do coração é ele, né? Ai, Deus. Que nem diz a pastora Tânia, vai brincando, né? Porque ela é totalmente a favor de ficar junto, contra o divórcio, mas e quando entra em relacionamentos abusivos, ela fala, Deus te leva, viu? E ela fica viúva e vai poder casar com outro ainda. Nem sempre é isso que acontece, né? E ela diz, já não funcionava como antes. E o uso prolongado também interferia em problemas sexuais e em outros problemas de saúde. Aí então, ele começou a buscar ter relações comigo vendo vídeos de pornografia, inclusive de cunho homossexual. Misericórdia! E de travestis. Ai, gente, é o capeta na tua cama. Ai, eu não conseguia olhar para aquilo, me sentia um pedaço de carne e não via a hora de tudo aquilo terminar. Fazia eu me sentir feia e inadequada, fazia triangulações sutis, me comparando a outras pessoas. E nessa época acho que eu estava em coma espiritual, não conseguia reagir para nada. Parecia que eu estava esperando a morte. E ele seguia com as manipulações. Toda mulher gosta disso, toda mulher PUTA e gosta de PUTARA. Com você não é diferente. Gente, eu não aguento, juro pra vocês. Toda mulher gosta disso. Pois eu não sou toda mulher que tá nas trevas, que nem tu, né, o seu infeliz. Eu não sou essa. Toda mulher PUTA é PUTA e gosta de PUTARA. Eu não sou a PUTA, meu filho. Você que é o PUTO, ser das trevas. E com você não é diferente. Ai, meu Deus do céu. E ela nem conseguia reagir. Com os problemas de saúde, problemas sexuais pelo uso de substâncias e pela idade se avançando, ele optou por não usar mais toda semana. Nessa época, um paralelo havia outros tipos de abusos, inclusive financeiros. E eu estava presa naquela situação em várias camadas. E como todo bom narcisista, para a sociedade, ele era um marido maravilhoso, um pai incrível, um homem bem-sucedido, de muita moral e respeito. Só que não. Ai, ai, como havia se amenizado o uso da substância, passamos a não ter constância sexual. E isso para mim foi muito bom. Passei a me fortalecer. Um dia sonhei que estava no alto de um penhasco. No sonho eu dava alguns passos para trás. Corria, pegava o embalo e gritava, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Dessa forma eu conseguia pular o penhasco e ir para o outro lado, um lugar seguro. Meu Deus, parar e escrever tudo isso, me lembrar de tudo isso, esse sonho foi algo muito forte para mim. E aí ela para aqui, gente. Como assim? Ela para aqui e termina o relato. Eu quero saber. E hoje, como é que tá? Ela diz, a última vez que tivemos relação, há mais de 1 ano, eu tive ânsia de vômitos. Confesso que eu tinha medo de rejeitá-lo e ele fazer algo comigo. Na última vez, quando acabou o ato, ele olhou para mim e disse que me amava e me pediu desculpas por aquelas perversões. Penso que para ele era interessante eu estar emocionalmente abalada. Nesse dia eu olhei para ele e disse, um dia isso me abalava, mas agora não me abala mais. Eu sei quem eu sou. Nesse momento ele fez uma voz de criança, começou a chorar desesperado e me pediu para nunca o abandonar. Enfim, não vou me alongar mais, só gostaria de dizer às mulheres para ficarem ligadas às várias formas de manipulação que existem. Quando abrimos espaço para o uso de certas substâncias, ficamos mais vulneráveis. Muitos homens querem manipular tudo, até no que você tem preferência ou sente prazer. No mundo que vivemos, muita coisa está se normalizando, mas
Nós não podemos aceitar isso. Que Deus abençoe a todos. Menina do céu, e eu tô aqui aflita de saber que você ainda tá com esse ser. E pelo que eu vejo, ele não mudou nada. Você ainda continua morando com ele, cheia de dívidas. Cadê ele? Não trabalha? Ele não paga? Tem que se posicionar. Vem pra imersão e vem pro curso. Porque, olha, gente, eu vou falar pra vocês, isso já aconteceu várias vezes. De pacientes que vêm fazer terapia. Tem coisas que ali no 1 a 1, chega uma hora que eu vejo que tudo que podia ter sido feito foi. E aí Deus sempre põe no meu coração, em casos específicos, eu digo, quando existe essa situação, né, que eu acabei de falar. E aí eu falo, vem pro curso, porque lá vai ser a continuação de uma forma diferente, porque lá tem outras mulheres, o curso é para mulheres, já teve homens em outras turmas, mas Deus já me confirmou que é para eu estar trabalhando com mulheres. É lindo ver, gente, é lindo ver. Porque ali outras mulheres vão estar dando testemunho, né, do que viveram. E ali Deus vai revelando, vai confirmando, através do que a gente ouve das outras mulheres, o que elas viveram também. Olha só a misericórdia de Deus, viu? Porque um relacionamento desse, esse nível de abuso que você ainda vive, inclusive o seu filho de 11 anos, já mostra que ele não mudou e provavelmente não quer e não vai mudar. Mas entra num propósito com o Senhor, porque eu creio que Deus vai te tirar disso. De uma forma ou de outra, Ele vai fazer a vontade dEle. No meu caso, num ser que eu tive parecido com esse daí, Deus me tirou de perto, me levou para o outro lado do mundo, sem eu nem saber quem era a pessoa. Então, eu não sei como Deus vai fazer com você, mas eu sei que tudo tem a hora perfeita de Deus e tá perto, viu? Depois você vai dar o testemunho completo. Completo. Muito forte a tua história. Misericórdia, gente. Essa parte de drogas acontece muito, que eu vejo. Eu até entrevistei uma moça aqui no canal, a Cris, não sei se vocês lembram, que ela disse que ela fazia isso com os maridos. Ela destratava, ela humilhava, que eles começavam a usar drogas, começavam a beber. E aí depois ela ainda achava ótimo, porque aí ela falava, tá vendo, eu falei que teu pai é um traste, que ele é um drogado, que ele é um nada, que ele é um louco, que olha aí. E ainda se achava a poderosa por isso. Agora um deles que deu a volta por cima, que ela chegou até prender por ele na cadeia, e ele saiu e tá melhor do que antes, tá com outra pessoa, casou, tá feliz. Ah, eles não aguentam, não gostam, não aceita. Por quê? Porque ela não conseguiu destruir ele. Por isso que eu falo que são seres das trevas, sim. Então, olha, o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso e a guerra é espiritual. E na imersão a gente vai falar muito sobre isso. Então, é com a armadura de Deus que a gente vence. É com jejum e oração. E aí Deus coloca cada um no seu quadrado, cada um no seu devido lugar. Então, olha, se mantenha firme e busque de verdade no profundo você sair disso o mais rápido possível, se assim o Senhor já te confirmou, porque esses casos, gente, olha, quando envolve droga, vícios, nesse nível, nossa, é surreal. E o prazer que eles têm é exatamente fazer o que Ele fez contigo, te fazer, te induzir, te influenciar a usar algo que, na verdade, se você não parar, eu creio que você não tá mais usando, né? Pelo amor de Deus, nunca mais permita colocar nada disso pra destruir você. Seu filho precisa de você. Cuide-se, ame-se. É isso, gente. Obrigada de coração por tudo que você colocou aqui pra gente. Eu senti que teria muito mais pra você compartilhar, mas tudo bem, até onde você foi, até onde Deus permitiu, já vai nos trazer muito conhecimento, cura, libertação. E vamos aí, gente, buscar fazer a vontade do Senhor, nos arrepender daquilo que nós fizemos que feriu o coração de Deus, que desagradou ao Senhor, porque o nosso olhar tem que estar em Deus e não agradar o homem, mas sim a Deus. Se você está querendo ou fazendo algo, querendo não, que a gente nunca quer, né? Mas se você está sendo influenciada a fazer algo que não é o que Deus quer para você, não tenha medo de dizer um não para essa pessoa. E no caso, ela já foi agredida, ela é diminuída e não mudou. Pelo que eu vi, ele ainda é assim. Agora ele tenta culpar ela por não estar tendo relação sexual.
Meu Deus do céu, até ânsia de vômito ela tem, porque é espiritual e passa tudo pra você, existe uma transferência. Tem que desligar o que foi ligado aí e Deus vai te mostrar o caminho. Pode ter certeza que tá perto, viu? Você vai dar testemunho até o fim, pra glorificar o nome de Deus. Se posicione, diga não, ponha limite. E é isso que eu tenho pra falar. E vocês deixem aí os seus comentários se vocês tiverem algo que vai ajudá-la também, né? A despertar, a motivá-la, a dar uma força aí, porque a gente sabe que não é fácil não. Eu não lembro aqui quantos anos que ela tá junto já com ele, quantos anos de casada, mas parece que já faz um bom tempo aí. O filho tem 11 anos, mais de 11 anos. É que eu não tô lembrando aqui, mas ela deve ter falado. Enfim, gente, um beijo enorme no coração de todos vocês. Deus abençoe grandemente e nos vemos em breve. Se você tem um relato para mandar, como essa história aqui, trazendo detalhes do que você viveu ou pode estar vivendo, traz a tua história para ajudar outras vidas, para que outras mulheres sejam alcançadas através do teu testemunho e sejam libertas também, porque Deus usou para me despertar um vídeo no canal do YouTube. Assim como hoje eu tenho o prazer de ouvir que muitas de vocês foram despertas e Deus usou vídeos meus para vocês saírem ou despertarem desses relacionamentos. É só questão de tempo, você vai ver. Vai dar tudo certo, porque é a vontade de Deus que prevalece sobre nossas vidas e não a do inimigo, porque ele já é um fracassado e já foi derrotado. É só questão de tempo. Cuide-se. Beijos no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.